Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, eu me chamo Gabriel Ismanioto e está começando mais um programa Entre no Jogo. E hoje estou aqui com meu colega convidado Matheus e a gente vai falar sobre a final dos estaduais. Isso aí, Gabriel. Hoje a gente vai estar falando sobre o encerramento, dos campeonatos estaduais, que nesse final de semana tiveram as finais, os encerramentos, e a maioria dos jogos elas acabaram mesmo nesse final de semana. Acho que agora acabou todos, Os estaduais já encerraram praticamente todos. Praticamente todos, mas nós temos uma lista aqui, Antes da gente começar a falar sobre os campeões, nós temos uma lista de alguns estaduais que ainda estão rolando, estão acontecendo. Eu vou falar rapidinho só pra gente poder se situar. Então vamos lá. O campeonato acreano ele ainda está na primeira fase. O Amapense está na semifinal. O Amazonense está para definir quem vai jogar as finais. O campeonato capixaba está no segundo jogo da final, com o Rio Branco do Espírito Santo e o Rio Branco do VN. E será definido no dia 13 de abril. O campeonato maranhense está na semifinal. O Potiguar está na final do segundo turno. O Rondonense, o Maranhense, eles estão na primeira fase. E o Sergipano está na final, com o Confiança e o Sergipe. Eles vão disputar os jogos. E o Sul Mato Grossense também vai para definir os campeões, O primeiro jogo da final, entre Dourados e Operários. Isso aí. No sábado à tarde a gente teve já o primeiro campeão, Isso aí, o primeiro campeão foi o Ceilândia, que venceu o Capital DF no Mané Garrincha por 4-3. Então aí a gente teve o primeiro campeonato, o primeiro vencedor lá no campeonato lá em Brasília, Lá no Distrito Federal. O campeonato brasiliense, foi definido nos pênaltis, foram 2 empates. Sim. E o brasiliense, desculpa. E o Ceilândia saiu vencedor, Isso, venceu nos pênaltis. Foi 4-3, foi nos pênaltis, no caso. O jogo foi um empate, o primeiro jogo 1-1 e o segundo foi 0-0. 0-0. Ceilândia venceu nos pênaltis. No Campeonato Carioca, Flamengo e Nova Iguaçu, Os dois jogos aconteceram no Maracanã. E o Flamengo venceu, sem perder no estadual. Fez uma campanha muito boa, fazia muito tempo que... Até a última vez que aconteceu uma campanha dessa foi o próprio Flamengo, Ficou praticamente o campeonato todo sem tomar gols, tomou apenas um gol no campeonato. E venceu o Nova Iguaçu. Primeiro jogo por 3-0, já garantiu o resultado, um resultado tranquilo. E no segundo jogo foi só para cumprir tabela, vencendo por 1-0. Ali a gente já tinha essa noção de que o Flamengo seria campeão, A disparidade técnica dos times era muito grande, a qualidade do elenco do Flamengo garantiu esse título. Apesar do Nova Iguaçu também ter se mostrado um gigante, um time pouco conhecido, que Sim. Vai usar essa visibilidade que teve para poder crescer um pouco mais, Matheus? Com certeza. Esses resultados aí a gente vê a cara de quem, De Tite, Exatamente. Time sem tomar gol, time invicto, bem a cara dele. O Rossi ficou praticamente o campeonato todo sem tomar gol, Isso Sim. Aí fazia anos e anos, podemos até dizer décadas que não acontecia, Sim, os times do Tite, sempre com defesas muito sólidas, Ele é um cara que trabalha muito bem essa questão mesmo de defesa. Então aí o Flamengo campeão invicto, Sem muitas surpresas, Acabou sendo campeão. O segundo jogo apenas para cumprir tabela, 3-0 no primeiro. Isso aí. Então vamos seguindo aqui agora, falar sobre o campeonato catarinense, que teve Brusque e Criciúma. O primeiro jogo, o Brusque perdeu em casa para o Criciúma por 2-1. E o segundo jogo, o Criciúma fez o mesmo placar em casa. Não, perdão, foi 1-1 contra o Brusque. E por conta disso, ganhou o primeiro jogo de 2-1, acabou sendo campeão. Exatamente. No campeonato cearense, Fortaleza e Ceará, clássico. Tivemos 2 empates, 0-0 primeiro jogo no Castelão e 1-1 também no Castelão, segundo jogo. E o Ceará levou a melhor nos pênaltis, Foi campeão, superando seu rival Fortaleza. O goleiro Richard, que foi o herói da partida, pegou pênalti. Sim. E legal destacar que esse título, o técnico do Ceará, Wagner Mancini, dedicou para a mãe dele, Hoje era aniversário da sua mãe, que veio a falecer, e ele dedicou para ela esse título. Sim. E mais um detalhe legal da gente destacar, que o Fortaleza vinha há 5 anos seguidos,
era pentacampeão do campeonato cearense, e o Ceará conseguiu quebrar essa sequência de vitórias do clube. Sim, ia ser um hexacampeonato inédito da Até parte um dos jogadores do Ceará, não me recordo qual, falou que nem o Brasil foi hexa, né? Então não seria o Fortaleza. Sim. Esse jogo também que ficou marcado aí pela festa da torcida, né? Das torcidas. Exatamente. Um momento bem legal de divisão, né? Foram um dos únicos estaduais que tiveram torcida dividida, né? E a gente viu que, apesar das provocações, tivemos muito respeito entre as duas torcidas. Foi uma festa muito bonita, mas não podemos dizer o mesmo dos jogadores, né? Dentro de campo. Pois é. Os jogadores, ao final do jogo, né? Provocações, jogadores zoando outros após os pênaltis. Teve uma confusão generalizada ali. Durou um tempo até a briga. O pessoal do Fortaleza partiu para cima do Ceará e vice-versa. Confesso que não vi muito bem como da onde saiu a briga, mas foi uma briga feia ali da parte dos jogadores, correndo para cima mesmo. Exatamente. E o jogador Tauan Lara, né, jogador do Fortaleza, ele veio emprestado do Internacional, ele cometeu uma gafezinha, né? Um dia depois do time perder o campeonato pro principal rival, né, ele abriu uma live de 10 segundos no Instagram, dançando, cantando músicas, e a torcida não gostou nem um pouco, tanto que o jogador foi devolvido pro Internacional. Isso aí. Torcida nem o clube gostaram. Né? Exatamente, foi uma atitude que o clube achou que deveria ter sido reprovada e já agiu. Foi devolvido já E eu já tinha revisto, já estava reparando nas redes sociais, a torcida do Internacional já não tinha gostado muito dessa ideia aí de devolver. Pelo visto, Tauan Lara não está sendo muito bem aceito aí. Por nenhum dos dois clubes, né? Pois é. Bom, Campeonato Gaúcho agora, né? Isso aí, dando sequência agora, o Gauchão. É o primeiro jogo. Juventude e Grêmio, o primeiro jogo lá no Alfredo Jacomani, 0-0. Confesso que acreditei que dessa vez ia ser diferente. O Campeonato Gaúcho ia sair com um novo campeão. E na Arena do Grêmio deu a lógica, né? O Juventude até chegou a sair na frente, mas tomou a virada aí pro Grêmio, que conquistou sua 7ª taça consecutiva, mais uma aí pro Renato Gaúcho. Hepta, né? Alguns pontos que eu gostaria de destacar foi o time do Juventude em si, né? Jogou muito bem os dois jogos, né? Sim. Mas no momento da final pesou a camisa do Grêmio. E uma disparidade também de elenco, né? O time do Grêmio, querendo ou não, é muito melhor. Exatamente. O Juventude segurou bem as pontas. O Juventude ainda conseguiu abrir o placar, né? Abriu 1-0, mas brilhou a estrela dos jogadores do Grêmio, né? O Diego Costa fazendo gol, dando assistência. Foi o que precisou para levar esse 7º campeonato consecutivo, né? E teve gol e assistência do Diego Costa, hein? Gol e assistência. Olha aí. E o Renato Gaúcho chegou a 10 títulos pelo Grêmio. 10 títulos. Ele se igualou ao Oswaldo Roland, né? Isso aí. Junto com ele se torna o maior vencedor de títulos pelo Grêmio. Isso aí. Empatado, né? Sim. No Campeonato Goiano, a gente teve a final entre Vila Nova e Atlético Goianiense. O primeiro jogo, o Atlético Goianiense ganhou por 2-0 lá no estádio Oba. E o segundo jogo ganhou por 3-1 no Antônio Ascioli. Resultado tranquilo, garantiu a vitória, garantiu o título e conquistou pela 3ª vez consecutiva, né? Tricampeão. Isso aí. Eu tava até vendo, né, aquelas tabelas do campeão do século, né? E o Atlético Goianiense, nesse século, vem sendo um dos maiores campeões do Campeonato Goiano, né? No século XXI, o Atlético Goianiense vem surpreendendo, ainda mais agora, né? Nessa última década, depois da venda, né? Das mudanças que o clube vem passando, tanto dessa de escudo, essas mudanças, o clube acredito que tende a melhorar, né? E isso já vem sendo mostrado, né? Tricampeão, 3 títulos seguidos. Que fazem bem, né? Exatamente. Isso aí, venceu sem dificuldades nenhuma a equipe do Vila Nova. 5-1 no agregado. 5-1 no agregado. Matheus, Campeonato Mato Grossense. Vamos agora para o Mato Grosso falar sobre o Cuiabá. Cuiabá e União Rondonópolis fizeram a final. Cuiabá venceu de forma tranquila, mas
com placares simples nos 2 jogos, 1-0 em casa, o Cuiabá fez 1-0 em casa, na Arena Pantanal, e fora de casa decidiu no Lutero Lopes, venceu por 1-0 também, então placar de 2-0, Cuiabá venceu aí a sua 4ª vez consecutiva, 4 títulos seguidos para a equipe do Cuiabá. Tetracampeão. Isso aí. Bom, Campeonato Paranaense, né? Vamos lá. Torneio que é sempre bem disputado. Dessa vez, o Atlético Paranaense foi campeão em cima do Maringá, né? O primeiro jogo lá no Willie Davis. O Atlético Paranaense ganhou pelo resultado magro de 1-0. E no segundo jogo, na Liga Arena, né? A Arena da Baixada. Sim. Venceu por 3-0 o bom time do Maringá, né? Um time que deu trabalho para todos os grandes aqui do Paraná. Incomodou bastante. Mas o Atlético Paranaense se saiu campeão. Esse torneio, inclusive, ele ficou marcado, né? Nós tivemos uma homenagem pro grandioso jornalista aqui do Paraná, Gil Rocha. Então nós tivemos o Troféu Gil Rocha. Troféu Gil Rocha, né? Ele que foi um dos grandes responsáveis por muitas conquistas que o jornalismo esportivo teve aqui no Paraná, né? Uma delas foi o início a implantação do Globo Esporte, lá em 2011, se eu não me engano. Isso. Também em 2019 ele comandou o jornalismo da Rádio Banda B e participava do programa esportivo Tempo Extra. Muito bom esse programa, sempre acompanhei. E em novembro de 2021 ele assumiu a direção de jornalismo da CBN Curitiba, na rádio que ele estava até, infelizmente, vir a falecer em junho do ano passado, né? Isso. Ele que ficou 33 anos na RPC. 33 anos na RPC. Foi que nem você falou, ele foi um dos principais responsáveis aí pela chegada do GE aqui no Paraná, né? Que até então era meio que centralizado, né? Ali, e daí começou a se expandir, ele foi um dos grandes responsáveis a trazer o Globo Esporte, né? Para ter o nosso próprio Globo Esporte, no caso, aqui no Paraná, né? Exatamente. Que tem o Globo Esporte agora em todos os estados. Campeonato Paulista. Bom, o Campeonato Paulista também confesso que esperava ser diferente dessa vez, né? O Santos venceu o primeiro jogo do Palmeiras, venceu em casa, na Vila Belmiro, na semana passada, mas acabou sofrendo o revés ontem. 2-0 para o Palmeiras. Confesso que até vendo o jogo a gente esperava, né? Fiquei naquela. Bom, se o Palmeiras, né, quando vem perdendo do primeiro jogo, começa daquele jeito lá que você já vem assustar, já fica assustado, né? 2-0 já em 15 minutos, igual foi contra o São Paulo ano passado, né? Eles perderam o primeiro jogo. Foi ano passado, né? Foi em 2022. Ah, foi em 2022. 4-0. Após perder por 3-1 pro São Paulo, primeiro jogo no Morumbi. Virou 4-0. Ano passado, a mesma coisa, né? Água Santa. É verdade, ano passado foi com o Água Santa. E esse ano, de novo, o Palmeiras parece que não gosta de ganhar invicto, né? Vinha invicto os 3 anos seguidos. Veio invicto esse ano novamente. Perdeu o primeiro jogo da final pro Santos, de 1-0. O time bem abaixo do esperado, né? Veio a render só nos minutos finais. Sim. Mas no segundo jogo, em casa, mostrou quem é que manda, né? Com certeza. O Santos até estava indo bem, né? O time dentro do do Santos estava muito bem no jogo. O time do Santos fez um belo campeonato paulista, né? O novo diretor, me esqueço o nome dele, mas ele tá arrumando a casinha, né? Tá trazendo de volta aquele Santos que nós éramos acostumados a ver, né? Um Santos que tem alegria nas pernas, tem ótimos jogadores, que brilha, que joga futebol mesmo, né? Sim. O Santos, eu acreditei que o Santos ia ser campeão, né? Por conta mesmo dos fatores, né? O Santos, ele veio bem no jogo. Igual eu falei, aquele negócio do Palmeiras, a pressão do Palmeiras em casa no começo do jogo, se você aguenta, né, já é uma grande coisa a seu favor. E o Santos suportou o primeiro tempo inteiro sem tomar um gol, vinha jogando bem, vinha tentando atacar o Palmeiras, mas aí no segundo tempo, né, um pênalti bobo, bateram cabeça o Felipe Jonathan e o João Paulo. O pênalti, na verdade, aconteceu no primeiro tempo. Ah, né? foi no primeiro tempo? Foi no primeiro verdade. tempo. O pênalti aconteceu no primeiro tempo. Achei que foi pênalti. No primeiro momento eu fiquei em dúvida, mas depois, revendo os lances, achei que foi pênalti, né? Apesar de um jogo sem gols do Endrick, novamente ele mostrou que é um bom jogador, né? A sua raça, a sua determinação, que realmente fazem a diferença. Envolvido diretamente nos 2 gols, né? No primeiro gol ele sofreu o pênalti, no segundo ele recupera uma bola no meio de campo, ele dá literalmente a vida ali. E o Palmeiras
sagra-se tricampeão, né? Tricampeão, com o Endrick sendo o craque do jogo, o craque da final, Flaco Lopes sendo artilheiro. E o Abel Ferreira chegando aí a mais um título. E o Abel Ferreira, inclusive, chegou ao seu 10º título. Empatou com o Oswaldo Brandão, que era o maior vitorioso da era Palmeiras, né? E Abel Ferreira empatou em 3 anos e meio, né? Esse ano completa 4 anos de Abel no Palmeiras. Ele chegou ao seu 10º título também, empatando com Oswaldo Brandão juntamente, né? Tornando-se, então, o maior campeão pelo Palmeiras. Legal. Bom, Campeonato Baiano. Tivemos uma virada aí, né? No primeiro jogo entre Bahia e Vitória, né? O clássico Bavi. O Bahia que investiu milhões, né? Trouxe vários jogadores de renome, Everton Ribeiro, fez uma pré-temporada na Inglaterra, né? Agora ele faz parte do Manchester City. Do Grupo City. Mas quem levou a melhor foi o Vitória, né? Primeiro jogo saiu perdendo por 2-0. Em casa, né? Dentro de casa e buscou o resultado, né? Empatou e virou o jogo 3-2. Virou o jogo nos acréscimos do segundo tempo. Lá no Barradão. E o segundo jogo, um empatezinho por 1-1 que foi o suficiente para concretizar esse título aí, né? Isso. Até legal a gente destacar que o Vitória também fez várias contratações, né? Reformulou bem o elenco, trouxe jogadores aí, trouxe o Luan, trouxe o Luiz Adriano, né? Os jogadores de destaque. E o time pode vir a se comportar de maneira diferente nessa temporada, né? Sim, com certeza. Esse ano, né, que tem a volta do Bavi na Série A também, né? Volta do Bavi na Série A. Depois de alguns anos aí que o Vitória não subia para a Série A e o Bahia também ficava nessa de subir e cair, agora conseguiu se manter. Bom, aproveitando que a gente tá lá em cima, né? Vamos falar também do Campeonato Pernambucano, que teve a final entre Náutico e Sport. O primeiro jogo nos aflitos, o Náutico perdeu em casa pro Sport por 2-0. E na Arena Pernambuco, o Sport e o Náutico empataram em 0-0, sendo assim, Sport campeão novamente do Campeonato Pernambucano. E é sempre um jogo muito truncado, né? Um jogo muito duro entre Náutico e Sport. Eles sempre protagonizam bons jogos, boas finais. E dessa vez o Sport acabou levando a melhor. No Campeonato Piauiense, tivemos a disputa entre Altos do Piauí e o Parnaíba, né? Primeiro jogo, 1-1, Altos e Parnaíba, lá no Pedro Alelaf. E no segundo jogo, tivemos mais um empate por 0-0, né? Nós tivemos vários empates por 0-0 nas finais dos estaduais desse ano. Sim. E o Altos do Piauí levou melhor nos pênaltis, né? Venceu por 4-3, sagrando-se assim, então, campeão. Isso aí. Bom, e o Campeonato Tocantinense? O Tocantinópolis e o União... Acho que é Tocantins, né? Não, perdão, é só União. O Tocantinópolis perdeu em casa o primeiro jogo para o União por 2-1. E o União repetiu o placar em casa, vencendo por 2-1 o Tocantinópolis, sendo assim o campeão após vencer os 2 jogos. É isso aí, Matheus. Ainda temos alguns estaduais a serem resolvidos, né, como citados há pouco, mas a gente já pode ter uma boa base do que vai ser o Campeonato Brasileiro esse ano, né? Times muito fortes vão vir a disputar. É uma pena o Santos, com esse time que tem, jogar a Série B neste ano. De verdade é uma pena, porque o time é muito bom, né? Trouxe bons jogadores. O time do Flamengo, excepcional. Se jogar no Campeonato Brasileiro, que jogou no Campeonato Estadual, vai dar muito trabalho. Pode vir a ser campeão. O Flamengo esse ano vai ser o time a ser um dos batido, maiores, né? Favoritos aí para... Falando do Brasileirão, né? Pontos corridos, porque isso. Eu acho que isso é o que o Tite mais sabe fazer, pontos corridos. É a constância, né? Isso. Porque mata-mata é muito incerto, né? São apenas 2 jogos, geralmente, né? Dizendo Libertadores e Copa do Brasil, né? Uhum. São 2 jogos, então tudo pode acontecer. Mas agora, 38 rodadas, né? Aí o Tite reina, né? Então eu acredito que o Flamengo aí é o maior favorito esse ano para ganhar o Brasileirão. A gente já viu o que ele fez com o Corinthians, né? Sim. E agora ele tá tendo a oportunidade de novamente mostrar o trabalho dele no Flamengo. Na própria seleção, né? Na própria seleção. As eliminatórias sempre terminando sem perder. Exatamente. E eu acho que a gente já tem uma boa noção do que pode vir a se desenhar durante o ano, né? Sim. Ali o Bahia também. O time do Bahia, apesar de ter perdido
a final do campeonato, né? Tem um time muito bom. O Bahia tá com um time muito bom. Se souberem trabalhar os jogadores e administrar bem o elenco, pode vir a dar bastante trabalho, até morder uma vaguinha na Libertadores, Sim, né? é que clássico é clássico, né? Então, clássico não tem muito essa do favorito, então acaba que Exatamente. fica mesmo esse 50-50, né? Uhum. Sempre o clássico, mesmo que o time seja melhor que o outro, acaba sendo muito mais disputado. A gente viu aí com esse jogo, né? Bahia e Vitória. Exatamente. Mas é isso, o Vitória também não tá com um time ruim. A Vitória tá com um time legal. Longe disso, né? Um timezinho bem bacana mesmo. Eu acho que esse ano aí a gente... Claro, né? Esses times que sobem da Série B, eles sempre tendem, né? A gente aposta que eles vão sofrer na parte de baixo novamente, né? Até por conta da reestruturação e tudo mais. Mas eu acredito que esse ano a gente terá um campeonato mais forte, né? O que tudo indica até aqui, até essa final, né? E não só pelos times, né? Mas pela individualidade de alguns jogadores que teremos esse ano, né? Douglas Costa, Arrascaeta, Gabigol, Rafael Veiga. A gente pode citar vários e vários aqui, né? Sim, e todos os times acreditam que se reforçaram bem, né? Exatamente. Até que a gente no último programa falou sobre a janela de transferências. Os clubes da Série A é difícil você ver um clube assim que não se reforçou ou que deixou a desejar. Claro, né? Dentro dos seus limites, né? Mas eu acredito que, assim, não vai ser... Claro, sempre tem... A gente fala isso, mas depois começa, sempre tem um time que não consegue se encaixar, é mais fraco, sofre mais, mas acho que tende a ser um campeonato mais forte esse ano. Sobre os reforços, né? Um mais, outros menos, mas todos contrataram, né? Uns com objetivos apenas de reforçar o elenco, né? Aquelas contratações pontuais. Outros com o objetivo de reformulação, né? A gente viu no Internacional, no Corinthians, a gente viu no Vitória, no Juventude. Vários times que contrataram vários jogadores, né? Por outro lado, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras. Aquelas contratações mais para agregar o grupo, né? Aquelas contratações mais pontuais. Isso aí. A gente falou do Campeonato Mineiro? Não falamos do Campeonato Mineiro. Passou batido, Passou né? batido o Campeonato Mineiro aí. Passou batido, mas o Campeonato Mineiro a gente teve... Foi o Atlético Mineiro campeão ontem, após o segundo jogo. O primeiro jogo na Arena MRV, o Atlético Mineiro saiu vencendo por 2-0 e tomou o empate para o Cruzeiro. E ontem o Cruzeiro saiu ganhando, saiu na frente 1-0 no Mineirão e o Atlético Mineiro virou com 3-1. 2 gols do Hulk. Não, perdão. Gol do Hulk. E o Gustavo Scarpa fez gol ontem. Jogou bem, né? Gustavo Scarpa fez gol. Tava na hora de mostrar a que veio o Gustavo Scarpa. A gente falou semana passada, né, sobre a contratação dele, que até agora não tinha... Nos últimos 40 jogos, né, que eu tinha falado, não tinha feito gol nem assistência e ontem desencantou. Quando tava 2-1 o jogo nos acréscimos já, ele foi lá, recebeu um passe do Paulinho, driblou o goleiro e matou o jogo. Atlético Mineiro campeão na casa do Cruzeiro. Exatamente. Bom, agora então fechamos os estaduais, né? Sim. Matheus, tem mais alguma coisa para falar pro pessoal? Mais alguma consideração? Não, acredito que isso hoje foi um programa mais rápido, né? Só mesmo mais informativo para comentar sobre essas finais dos estaduais. Então, acredito que foi isso por hoje, né, Gabriel? Somente agradecer a Bárbara aí que tá com a gente mais uma vez, nos ajudando. E é isso. Bom, vamos ficando por aqui então. Esse foi mais um programa Entre no Jogo, um programa em colaboração com a Central de Notícias Uninter e a Agência Mediação. Deixar meus agradecimentos para todo mundo que assistiu a gente e meus agradecimentos também à Bárbara que está por trás das câmeras aqui. Tenham uma ótima semana e vamos ficando por aqui. Obrigado.